Você acredita que um simples erro pode mudar o destino de uma pessoa? Ele só queria descansar, um quarto, silêncio, um pouco de paz. Mas o destino não queria silêncio. Queria barulho, recomeço, amor. Quando Alexandre Monteiro entrou no quarto errado, encontrou a mulher que mudaria tudo. Ela não usava joias, nem perfume caro. Tinha apenas um sorriso cansado e um coração que não sabia desistir. E às vezes, é justamente o amor mais improvável que cura o que parecia impossível. Essa é uma história sobre perdão, recomeços e o tipo de amor que chega quando a gente menos espera e transforma tudo. A madrugada ainda cheirava a chuva quando Alexandre Monteiro entrou no saguão do Hotel Mirabelli. O silêncio era caro. O mármore refletia o rosto de um homem que sabia perder o sono, mas nunca o controle. Ele só queria descansar algumas horas, longe de contratos e gente falsa. O atendente digitava com pressa, os olhos pesados de cansaço. Um número trocado, um detalhe esquecido. O tipo de erro que muda destinos. Alexandre pegou o cartão magnético e subiu. O corredor estava vazio, e cada passo parecia ecoar o peso dos últimos meses. Girou a maçaneta, entrou no quarto e sentiu o ar quente, perfumado. Luz suave, toalha sobre a cama, uma canção leve vinda do banheiro. Devem ter preparado bem o quarto, pensou, sem perceber que aquele quarto não era o dele. A porta do banheiro se abriu devagar. Uma mulher surgiu com o cabelo úmido, segurando uma toalha e o susto nos olhos. O silêncio durou 1 segundo, o suficiente para que ambos entendessem. Algo fora do comum estava acontecendo. Desculpe, acho que entrei no quarto errado, disse ele, erguendo as mãos. Ela riu nervosa. Acho que sim, a menos que tenha vindo trocar as toalhas. O tom dela era firme, mas havia algo suave, um jeito que não se compra, apenas se sente. Ele recuou, meio constrangido. Prometo que isso nunca aconteceu antes. Espero que não aconteça de novo, respondeu ela, cruzando os braços, divertida. Alexandre sorriu, um sorriso real, desses que o dinheiro nunca conseguiu comprar. Às vezes o destino não erra, ele apenas muda a porta. Naquele instante, ele entendeu que nem todos os encontros começam com intenção. Alguns começam com espanto. Ao sair do quarto, ainda ouvindo o som distante da risada dela, ele pensou em algo que não fazia parte dos seus planos. Voltar. E o homem que nunca se permitia repetir lugares, decidiu quebrar uma regra. Na manhã seguinte, Alexandre desceu para o café do hotel. O jornal aberto à frente, o olhar longe. Tentava se convencer de que aquela cena da noite anterior era apenas um constrangimento. Mas o riso dela ainda ecoava na cabeça dele. Leve, sincero, incontrolável. O destino, que raramente se repete, resolveu brincar. Quando o garçom se aproximou, não era o mesmo rapaz de terno impecável. Era ela, de uniforme, bandeja na mão e um brilho contido nos olhos. Lívia, o nome bordado no peito. Por 1 segundo, os dois congelaram. Ela fingiu naturalidade, perguntando: "O senhor vai querer café ou apenas a chave certa dessa vez?" Ele engasgou de leve. Café. E talvez uma segunda chance para apagar o vexame de ontem. Lívia disfarçou o riso, mas o canto da boca a atraiu. Serviu o café com cuidado, evitando o olhar dele. Não precisa se desculpar. Essas coisas acontecem. Nem tanto comigo, respondeu ele. Mas se for para errar, que seja nessa direção. Ela arqueou a sobrancelha. Tem gente que usa o destino como desculpa para ser inconveniente. E tem gente que usa o sarcasmo para esconder o encanto, retrucou. Dessa vez ela olhou de verdade, e ele soube que tinha tocado algo além das palavras. O tempo pareceu desacelerar. Ele observava os gestos dela, o modo como ajeitava o avental, como evitava rir alto. Havia mais verdade naquele instante do que em todos os jantares de negócios que ele já viveu. Alguns encontros não pedem permissão. Eles apenas acontecem e mudam o que pensávamos sobre o acaso. Quando ela se afastou, ele deixou o café esfriar. Mas antes de ir embora, chamou o garçom e perguntou em voz baixa:
Ela trabalha aqui todos os dias. Nos dias seguintes, Alexandre inventou motivos para voltar ao hotel. Uma reunião adiada, um cliente fictício, qualquer desculpa que sustentasse o que o coração já tinha decidido. O que ele queria mesmo era revê-la, mesmo que fosse por segundos. Lívia o reconheceu logo. "O senhor parece gostar muito do nosso café", brincou. "Na verdade, descobri que o sabor muda dependendo de quem serve", respondeu ele, sem disfarçar. Ela riu, sem saber se acreditava ou se queria acreditar. Entre um café e outro, começaram a trocar frases soltas, gestos leves. Ela falava pouco, mas cada palavra tinha um peso que ele não encontrava em lugar algum. Era diferente. Era real. Alexandre, acostumado a pessoas que medem cada frase, se pegava ouvindo histórias banais com o mesmo interesse de quem descobre um segredo. O jeito simples dela desmontava as defesas que ele construiu por anos. Quem vive cercado de luxo se esquece que gentileza também é riqueza. E era isso que ele sentia ao lado dela, uma leveza que o dinheiro nunca conseguiu comprar. Mas no fundo, havia algo que ele não entendia, uma distância que ela mantinha, mesmo quando sorria. Parecia esconder uma parte de si, como quem teme perder o pouco que ainda tem. Se essa história já fez você sentir algo, curta e compartilhe. Porque talvez alguém precise lembrar que o amor pode nascer dos encontros mais improváveis. Naquela noite, Alexandre olhou pela janela do quarto e percebeu algo novo. Ele não estava com saudade do passado. Estava com saudade de alguém que ainda não era dele. Alexandre começou a perceber detalhes. Lívia sempre sorria, mas o olhar às vezes se perdia por segundos, como se guardasse algo que o mundo não tinha o direito de ver. Ele queria entender, mas o orgulho ainda o fazia disfarçar de curiosidade o que já era preocupação. Uma manhã, ele esperou por ela no saguão. Fingiu ler, mas o jornal tremia em suas mãos. Quando a viu, esqueceu o que ia dizer. "Quero te agradecer por esses cafés. São o melhor momento do meu dia." Ela respondeu: "Isso é bom. E um pouco triste também." "Por quê?" perguntou ele. "Porque ninguém devia precisar fugir da própria vida para encontrar paz num café", disse, e se afastou. As palavras ficaram ecoando como um espelho. Ele entendeu que havia algo nela que o atraía não pelo que mostrava, mas pelo que tentava esconder. Naquela noite, Alexandre não dormiu. Mandou investigar discretamente sobre a funcionária do hotel. Descobriu o que não esperava. Lívia trabalhava ali para pagar o tratamento do irmão, internado há meses em uma clínica particular. O peso daquela descoberta o desarmou. Ela sorria para disfarçar o cansaço, falava de sonhos para se esquecer da realidade. Ele, acostumado a resolver tudo com dinheiro, se viu pela primeira vez sem saber o que fazer com o próprio coração. Quem carrega o peso da vida aprende a caminhar leve, não por escolha, mas por necessidade. E foi nesse contraste que ele percebeu o abismo entre os dois mundos que o destino insistia em juntar. Alexandre fez uma promessa silenciosa. Encontraria uma forma de ajudá-la, mas sem que ela soubesse. Talvez fosse generosidade, talvez fosse amor, ou talvez fosse o medo de perdê-la para um destino injusto. Na manhã seguinte, o irmão de Lívia recebeu uma ligação anônima. Os custos do tratamento haviam sido quitados. E enquanto ela agradecia a Deus por um milagre, Alexandre, no alto do hotel, apenas observava o nascer do sol, sem imaginar o preço que pagaria por esse gesto. 2 dias depois, o hotel inteiro parecia diferente. Lívia passou o turno em silêncio, os olhos baixos, a respiração curta. Quando Alexandre apareceu, ela o encarou de um jeito que ele nunca tinha visto. Frio, firme e magoado. "Foi você, não foi?" perguntou. Ele hesitou. "Do que está falando?" "Da ligação, do pagamento, do milagre que salvou meu irmão." A voz dela tremeu. "Você comprou a minha gratidão?" Alexandre tentou explicar, mas as palavras soavam menores do que a intenção. "Eu só queria ajudar. Não pedi nada", ela respondeu. "Você não entende. Eu precisava vencer sozinha." O silêncio entre os dois ficou denso, quase cortante.
Ele percebeu que, pela primeira vez, o poder dele significava nada. E ela, pela primeira vez, viu que até o gesto mais bonito pode ferir quando invade o lugar errado. Nem todo gesto generoso é recebido como amor. Às vezes, ele é lido como invasão. Amar alguém é aprender a respeitar o espaço, onde a dor ainda não se curou. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Você me ajudou, mas me tirou algo, o direito de lutar. Ele abaixou a cabeça. Achei que estava te salvando. Pois é, respondeu ela, e acabou me machucando. E você acredita que o amor e o orgulho conseguem caminhar juntos? Responde nos comentários, por favor. Eu quero saber o que o seu coração faria no lugar deles. Quando ela se afastou, Alexandre não tentou impedi-la. Pela primeira vez, entendeu que o silêncio de alguém pode doer mais do que qualquer palavra. E naquele silêncio, algo começou a ruir dentro dele, algo chamado certeza. Os dias seguintes pareciam todos iguais. Alexandre continuava hospedado no hotel, mas o ambiente havia mudado. O café não tinha o mesmo gosto, o som da cidade soava distante. Era como se o mundo tivesse diminuído, e tudo o que restava fosse a ausência dela. Lívia evitava o andar dele, os turnos dele, até os horários em que ele costumava aparecer. Mas era inútil. Bastava ouvir o som de passos firmes no corredor para o coração dela se confundir entre raiva e saudade. Alexandre tentava seguir a vida, mas cada negociação parecia vazia. O sucesso não brilhava, o luxo não dizia nada. Descobriu que o poder perde o sentido quando não há ninguém que o olhe com verdade. À noite, ele andava pelos corredores do hotel sem rumo, como um fantasma elegante. E toda vez que passava diante do quarto errado, o mesmo onde tudo começou, sentia que o destino ainda o observava, esperando a próxima jogada. Às vezes, o amor precisa se perder para ser entendido. É na ausência que o coração aprende o que realmente importa. Lívia, do outro lado da cidade, cuidava do irmão e fingia que estava tudo bem. Mas a solidão tinha o mesmo perfume de café amargo e lembranças não ditas. Era impossível fingir que nada havia acontecido. Naquela noite, o telefone de Alexandre tocou. Um acidente. Alguém do hotel havia ligado. O coração dele gelou antes mesmo de ouvir o nome, Lívia. Quando chegou ao hospital, ela estava inconsciente. E pela primeira vez, o homem que nunca soube esperar aprendeu o que é medo. O hospital tinha cheiro de éter e lembrança. Alexandre ficou parado diante do vidro da enfermaria, observando o corpo frágil de Lívia, coberto por fios e máquinas. Ali, toda a arrogância que ele cultivou a vida inteira se dissolveu. Restou apenas o medo de perdê-la sem nunca ter sido perdoado. Nos dias que seguiram, ele voltava todos os dias em silêncio. Levava flores simples, sentava-se ao lado dela e lia trechos de livros que ela nunca chegou a saber que ele lia. Era como se a presença dele, muda, fosse um pedido de desculpas em forma de respiração. Certa noite, uma enfermeira perguntou: "O senhor é da família?" "Sou só alguém que errou", respondeu ele. E ficou ali, até o sol nascer, contando as batidas do coração dela como quem tenta aprender o ritmo do próprio. Lívia, mesmo inconsciente, parecia reagir à voz dele. O corpo se acalmava, a respiração se estabilizava. Era como se o amor encontrasse um jeito de se fazer entender, mesmo sem palavras. Amar é cuidar, mesmo quando o outro não sabe. É permanecer, mesmo sem promessas. E foi nesse silêncio que Alexandre percebeu. O amor não precisava mais ser correspondido para existir. As horas viraram dias. Ele não sabia mais onde terminava o medo e começava a fé. Mas sabia que se ela abrisse os olhos, ele teria a chance de pedir perdão. Não com palavras, mas com presença. Ficaria ao lado de alguém que nem sabe que está sendo cuidado por você. Responde nos comentários. Às vezes o amor verdadeiro é aquele que não precisa ser visto para ser sentido. Na manhã do quarto dia, ela abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi ele, e a primeira palavra que disse foi o nome dele. Quando os olhos dela se abriram, a luz da manhã entrava pela janela do hospital.
Alexandre estava ali, de pé, sem dormir há dias. O olhar dela se confundiu entre sonho e lembrança. Você ficou aqui? Fiquei. Não sabia mais ir embora, respondeu ele com a voz rouca. O silêncio que veio depois era frágil, mas necessário. Ela o observava como quem revê um passado que ainda dói, mas já não machuca igual. Por que fez isso? Perguntou. Porque eu não suportaria perder você sem consertar o que destruí. Lívia virou o rosto, os olhos marejados. Não precisava. Eu precisava, respondeu ele. Pela primeira vez, precisei de algo que o dinheiro não compra. As palavras ficaram suspensas, entre mágoa e perdão. Ele ajeitou o travesseiro, tocou de leve a mão dela. Não estou aqui para te convencer de nada. Só quero que saiba que não te deixei sozinha. Ela respirou fundo e, pela primeira vez, não recuou ao toque. O amor verdadeiro não pede para ser entendido. Ele só pede a chance de permanecer, mesmo depois da dor. Naquela tarde, ficaram em silêncio assistindo o pôr do sol pela janela. Não havia promessas, nem certezas. Apenas a sensação de que o destino lhes dava mais uma chance, mesmo sem pedir. E você? Acredita que o amor pode renascer depois de tanta dor? Quando a enfermeira entrou, Lívia sorriu e sussurrou. Ele ficou aqui o tempo todo, não é? A mulher confirmou. E naquele instante, ela entendeu. Às vezes, o perdão chega antes das palavras. Dias depois, o quarto do hospital cheirava a flores e esperança. Lívia recebeu alta, ainda pálida, mas com o olhar vivo. Aquele brilho que o sofrimento não conseguiu apagar. Alexandre insistiu em levá-la até em casa, mas ela recusou com um sorriso calmo. Eu sei voltar. Mesmo assim, ele a seguiu de longe, como quem escolta o próprio arrependimento. Quando ela tropeçou na calçada, ele correu instintivamente para ampará-la. Ela riu, e a risada, depois de tudo, soou como o som mais bonito do mundo. Nos dias seguintes, ele começou a visitá-la, às vezes com flores, às vezes com silêncio. Não havia declarações nem promessas, só o cuidado cotidiano, o café que ela gostava, as histórias que ele lembrava. Lívia, por outro lado, parecia redescobrir a calma. O rancor dava lugar à leveza, e a cada olhar, o passado perdia um pouco da força. Era como se a dor tivesse ensinado os dois a falar uma nova língua, a do que ficou depois do orgulho. O amor maduro não precisa de certezas, só de dois corações dispostos a tentar de novo. Eles começaram a caminhar juntos no parque próximo ao hospital. Sem pressa, sem planos. Como quem sabe que recomeçar não é repetir, é continuar de um ponto novo, mais sincero. Naquela tarde, o céu avermelhado refletia nos olhos dela. Alexandre pensou em dizer tudo, mas o medo travou a voz. Algumas verdades, ele sabia, ainda precisavam de tempo para nascer, mas o destino não esperaria tanto. Naquela noite, uma notícia inesperada bateria à porta dele. Uma revelação do passado que mudaria tudo o que ele pensava saber sobre ela. Era noite, quando o telefone de Alexandre tocou. Do outro lado, numa voz firme. Aqui é do setor administrativo do Hotel Mirabelle. Precisamos conversar sobre uma funcionária chamada Lívia. O coração dele acelerou antes mesmo que a frase terminasse. Na manhã seguinte, voltou ao hotel. Um gerente novo o recebeu com certa hesitação. Descobrimos um registro antigo, Sr. Monteiro, sobre um funcionário que foi demitido há anos, um jardineiro. O nome dele era Carlos Nogueira. Alexandre congelou. Esse era o sobrenome de Lívia. As memórias voltaram como cortes. A demissão, o conflito, a pressa em resolver um erro com frieza. Carlos fora dispensado injustamente, acusado de algo que não fez. E agora, o destino o confrontava. A mulher que amava era filha do homem que ele destruiu. O chão pareceu ceder. Lívia nunca mencionara o pai. Agora ele entendia o motivo de tanta resistência, o orgulho, o medo da ajuda. Talvez ela soubesse desde o início. O destino gosta de costurar laços com os fios que tentamos romper. E às vezes, a vida nos faz ajoelhar diante da dor que um dia causamos sem perceber. Alexandre ficou em silêncio por minutos.
Olhou pela janela do hotel, vendo o mesmo jardim onde tudo começou, e murmurou: "O amor que encontrei é o mesmo que um dia feri." O coração dele, pela primeira vez, pesava mais que a própria consciência. E agora, queridos e queridas ouvintes, por favor, diga a cidade e o estado de onde você está ouvindo essa história. Comente embaixo desse vídeo, por favor. Eu gostaria de saber até onde o amor e o destino conseguem chegar. Mais tarde, quando foi procurá-la, a casa estava vazia. As luzes apagadas, o silêncio denso. Sobre a mesa, apenas um bilhete. Às vezes, o amor chega tarde demais. Durante dias, Alexandre procurou por ela em cada canto da cidade. Nenhuma resposta, nenhum sinal. O número de telefone estava fora de serviço, o apartamento vazio. Era como se o destino, cansado de unir, tivesse decidido testar o quanto ele suportaria perder. Foi até o hospital, perguntou pelas enfermeiras, buscou o irmão dela. Nada. Lívia desaparecera. E quanto mais ele procurava, mais percebia que a solidão tinha o rosto dela e o som do que ficou sem dizer. O homem que um dia acreditou controlar tudo, agora se via impotente diante do próprio coração. As reuniões foram canceladas, os negócios ignorados. Tudo parecia inútil diante da ausência dela. Viajava sem destino. Em cada cidade, olhava rostos desconhecidos, esperando encontrar aquele olhar que o desarmava. Talvez ela só queira esquecer, pensava, mas o coração teimava em não aceitar essa resposta. Alguns amores não se perdem, apenas esperam o momento certo de serem encontrados. Numa tarde chuvosa, parou em uma estrada de interior. Um letreiro simples indicava: Pousada Esperança, café caseiro e jardim de rosas. Por instinto entrou. O cheiro do café quente e o som distante de risadas femininas o fizeram parar. O destino, mais uma vez, mostrou seu humor discreto. Entre as mesas, arrumando flores, estava ela. Sem uniforme, sem pressa, com a mesma doçura de sempre. Lívia. Ela olhou surpresa. O silêncio entre os dois foi o mesmo de antes, mas com um peso diferente, o peso de tudo o que ficou pendente. E quando ele deu o primeiro passo em direção a ela, ela apenas disse: demorou. O café da pousada estava quase vazio. Lívia limpava as mesas com calma, tentando disfarçar o tremor das mãos. Alexandre se aproximou devagar, respeitando a distância, como quem teme assustar o que ainda não sabe se perdeu. Não esperava te ver aqui, disse ela sem levantar o olhar. Eu também não, respondeu. Mas parece que o destino não gosta de finais mal contados. Ela respirou fundo. O destino não escreve. Ele só devolve o que a gente deixa inacabado. E ali, entre xícaras e lembranças, a conversa começou. Alexandre contou o que descobriu, o erro do passado, a culpa que o corroía. Eu despedi seu pai sem sequer ouvi-lo, e por anos achei que era justiça, quando era soberba. Lívia fechou os olhos e uma lágrima escorreu silenciosa. Eu já sabia, disse ela. Sabia? Minha mãe me contou, mas eu precisava te conhecer antes de te odiar, e quando percebi, já era tarde. Eu já te amava. O ar ficou pesado. Nenhum dos dois conseguiu falar por alguns segundos. Ele se levantou, foi até ela e segurou suas mãos. Se o amor que sinto for real, ele precisa servir para consertar o que destruí. Amar é aceitar que o passado não define o que o coração sente agora. Lívia olhou para ele e, pela primeira vez, o viu sem defesas. O homem que chegou ao quarto errado era o mesmo que agora pedia o caminho certo. Ela enxugou o rosto e a voz saiu quase num sussurro. Às vezes, amar também é deixar o outro provar que mudou. E ele respondeu: então me deixa tentar. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo. Você pode começar vindo amanhã. O jardim precisa de cuidado. Ele entendeu o que aquilo significava. O perdão estava nascendo, entre flores e café. Nos dias seguintes, Alexandre voltou à pousada. Chegava cedo, ajudava no jardim e quase não falavam do passado. Mas cada gesto era uma confissão silenciosa, cada flor plantada uma tentativa de reescrever o que o tempo havia rasgado. Lívia observava de longe, no início desconfiada, depois em silêncio. Aos poucos, o olhar dela começou a mudar.
Não havia mais raiva, só um tipo de ternura que nasce quando o coração finalmente entende o porquê da dor. Numa tarde chuvosa, ela se aproximou. Você não precisava fazer tudo isso. Eu sei, respondeu ele, mas eu precisava sentir o que é fazer algo sem esperar nada em troca. O som da chuva preencheu o espaço entre os dois. Meu pai teria te perdoado, disse ela. Ele era um homem simples, acreditava que todos merecem uma segunda chance. Alexandre sorriu, com os olhos marejados. E você também acredita? O perdão é o último estágio do amor verdadeiro. É quando o coração entende que seguir em frente é mais importante do que vencer. Lívia respirou fundo, olhou para o céu cinzento e respondeu: Sim, eu acredito. E se o amor sobreviveu a tudo isso, ele merece pelo menos ser tentado. Alexandre segurou a mão dela e o toque foi simples, humano, mas inteiro. E você, que está ouvindo essa história, acredita que o amor consegue vencer o passado? Dias depois, eles voltaram juntos ao lugar onde tudo começou, o Hotel Mirabelle. E quando entraram no mesmo quarto do primeiro encontro, o silêncio pareceu dizer: o destino nunca errou, só esperou o momento certo. O hotel parecia outro, embora tudo estivesse igual. O mesmo perfume de flores discretas, o mesmo silêncio elegante. Mas para eles nada mais era o mesmo. A cada passo pelo corredor, o coração de Alexandre parecia repetir o som da primeira vez que se viram. Quando entraram no quarto, Lívia olhou ao redor e sorriu. Lembra? Como esquecer? Respondeu ele. Foi aqui que o destino resolveu brincar comigo. Ela se aproximou da janela e abriu as cortinas. A cidade brilhava lá fora, como se esperasse o fim de um ciclo. O ar estava leve. Ela tirou o avental e riu. Dessa vez prometo que não vou te expulsar. Ele devolveu o riso, mas os olhos diziam outra coisa. Diziam que naquele instante ele sabia que havia encontrado o que sempre buscou. Sentaram-se na cama lado a lado sem pressa. Nenhum dos dois tentou falar do passado. O silêncio entre eles não era mais desconforto, era um descanso. O amor finalmente tinha encontrado o lugar certo para existir. O destino não repete cenários. Ele oferece recomeços disfarçados de coincidência. Lívia virou o rosto séria. Você ainda acredita em acaso? Depois de você? Não. Ele segurou a mão dela, sentindo-o pulsar calmo e quente. O tipo de paz que vem depois de todas as guerras. Alexandre, disse ela, se o destino te trouxer aqui de novo, espero que seja por amor e não por engano. Dessa vez foi escolha, respondeu, e é para sempre. Ele ajoelhou diante dela, tirou uma caixinha do bolso e sorriu. Posso finalmente errar de novo? Só que dessa vez o quarto é o certo. Alexandre ficou ajoelhado diante dela, a caixinha entre as mãos, o olhar firme, sem pressa. Não era o mesmo homem que um dia entrou no quarto errado. Era alguém que finalmente aprendeu o caminho de volta para si mesmo. Lívia, você me ensinou o que é amor de verdade. Não quero te prometer o mundo, só presença. Ela ficou em silêncio por um instante, tentando conter o choro. E se o destino resolver brincar de novo? Então a gente brinca junto, respondeu ele. Os dois riram e foi um riso leve, daqueles que nascem depois que a dor cumpre seu papel. Ela o olhou com ternura. Você não precisa se ajoelhar para pedir o que já é seu. Ele sorriu, guardando o anel e segurando a mão dela. Então aceita mesmo assim? Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Que nunca mais tente me salvar. Eu não preciso de herói, só de alguém que fique. Ele respondeu, e eu fico. E nesse instante, o passado inteiro se desfez em paz. O amor não é sobre resgatar alguém, é sobre caminhar lado a lado, sem pressa, sem medo, sem máscaras. Enquanto o sol entrava pelas janelas do quarto, ele a abraçou devagar. Tudo ali parecia certo, o lugar, o tempo, o toque. O destino, enfim, acertara o endereço. Antes de continuarmos, eu te peço de coração que você se inscreva no canal. O seu simples gesto de se inscrever apoia nosso trabalho e nos motiva a continuar trazendo histórias lindas como essa para você. Aqui, cada história é escrita para lembrar que o amor, a esperança e os recomeços ainda existem e que às vezes tudo muda quando a gente menos espera.
Lívia o puxou para perto e disse baixinho: "Vamos tomar um café?" Ele sorriu. "Se for com você, pode ser até no quarto errado." Anos depois, o Hotel Mirabelli ganhou um novo café no térreo. As paredes eram cobertas por fotografias antigas e frases sobre o tempo e o amor. Entre as mesas, um casal costumava sentar sempre no mesmo canto. Ela com flores nas mãos, ele com olhos de quem ainda se surpreendia por tê-la encontrado. Lívia usava o avental branco de sempre, mesmo sem precisar. "Velhos hábitos", dizia sorrindo. Alexandre observava cada gesto, cada detalhe. "Sabia que ainda me lembro da primeira vez que você me expulsou desse quarto. E eu lembro da segunda, quando você quase desmaiou de nervoso", respondeu ela rindo. O tempo havia feito o que o destino começou, costurado duas vidas com linhas invisíveis de paciência e perdão. Nada neles era perfeito, mas tudo era verdadeiro, e isso bastava. Um dia, um hóspede curioso perguntou sobre a frase gravada na parede. "Entrei no quarto errado e encontrei o que o destino reservava para mim." Alexandre sorriu. "Foi o maior erro certo da minha vida. O amor, quando é verdadeiro, não erra o caminho, só muda a porta de entrada." Enquanto tomavam café, a chuva fina escorria pelo vidro. Lívia apoiou a cabeça no ombro dele. "Você ainda acha que o destino é quem manda?" "Não", respondeu ele. "Hoje eu acho que é o amor." O garçom se aproximou com 2 xícaras e perguntou se queriam açúcar. Alexandre olhou para ela e disse: "Não, obrigado." Já adoçou o suficiente quando entrou no quarto errado. E assim, entre risos, lembranças e café, eles provaram que o destino pode até brincar com as rotas, mas quando o amor é verdadeiro, ele sempre sabe o endereço certo. E agora, eu me despeço por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço para você.